Bom dia, muito bom dia, sejam bem-vindos à nossa live meditação de hoje. A gente está ao vivo aqui no Instagram e aqui no Insight Timer, todas as quartas-feiras falando sobre uma questão, uma reflexão que a gente precisa ir para evoluir, né? Para buscar dentro de nós mesmos e estarmos evoluindo. E hoje eu quero trazer e falar um pouquinho sobre medo do julgamento. Fica com a gente aqui por esses minutos que mais pro final a gente vai fazer uma breve meditação que vai fazer o seu dia, seja aí no Brasil que está no iniciozinho do dia ou aqui em Portugal que já está quase na metade do dia, né, no meio-dia. A gente vai resetar esse nosso dia com esta meditação. A gente vai trazer uma energia maior para o nosso dia. Então, fica aqui comigo até o final, que a gente vai estar fazendo essa meditação para elevar essa nossa energia. Antes de mais nada, quem for chegando, vai dando um bom dia, vai dizendo de onde está falando, vamos trocar essa energia aqui, certo? E a gente vai... Bom dia, Adri, bem-vinda! Vamos falar hoje sobre medo do julgamento, gente. Isto é com certeza um medo que todos nós temos ou já tivemos, mas quem já teve é porque já trabalhou bastante nisso, tá? Então, vamos lá, vamos começar pensando no primeiro ponto, o que é um julgamento, tá? E aqui eu quero trazer uma reflexão, porque todo ser humano julga. Todos nós julgamos. Por que nós fazemos qualquer tipo de julgamento? Porque nós temos o nosso ego e somos pessoas diferentes uma da outra. Então, o que na verdade é o julgamento? É a gente dizer que isso é certo ou isso é errado. De acordo com o meu ego, certo? Cachoeirinha, sim, minha ex-vizinha, coisa mais linda do mundo. Então, a gente julga, é natural de todos nós, e a gente tá com este ego ativado, certo? Mas é simplesmente dizer isto é certo ou isto é errado, de acordo com os nossos padrões. Bom dia, Andressa querida, aqui no Insight Timer, bem-vinda. Pessoal, vai chegando, vai dando um bom dia, porque isso já mexe com a energia, tá? Então, pensando o que é um julgamento, é uma decisão de certo e errado. Vai ser diferente entre cada ser humano. Por quê? Porque para mim o que é certo pode ser errado para outra pessoa. Isso depende do que, se é certo ou se é errado. Da minha visão, das minhas experiências que eu tive principalmente lá na minha primeira infância pelos meus cuidadores. Então vamos pegar um exemplo simples sobre dinheiro. Se os meus pais diziam que dinheiro era sujo, que era esforço, que era difícil e tal, o que eu cresci achando exatamente isto sobre dinheiro também. E aí a gente forma as nossas crenças que a gente fala. As crenças, um conjunto de crenças, a gente vai formar paradigmas, que é como se fosse um bloco. Imagina, crença é toda a informação que eu vou acreditando que ela é verdade, certo? Aí eu tô acreditando que isso é verdade, que dinheiro é sujo, que tem que trabalhar duro para conseguir dinheiro, que é muito esforço, que só rico tem dinheiro. Enfim, eu tô pegando o exemplo do dinheiro, mas isso serve para todos os exemplos de todas as áreas da nossa vida. Esse monte de crenças forma o que a gente chama de paradigma, que é um bloco, vamos dizer assim, maior desse monte de crencinhas aqui, tá? E eu vou criando paradigmas baseado nos julgamentos que os meus pais ou os meus cuidadores, enfim, faziam. E aí, o que acaba acontecendo? Para mim, que vou crescendo, vou tendo o meu livre-arbítrio, a minha individualidade, por isso, gente, que o ego, né, como eu falava agora há pouco,
O ego, ele normalmente ele começa a ser formado a partir dos 7 anos. Antes disso, a criança ela está muito ainda achando que ela é quase como uma continuação da mãe e do pai, mais da mãe do que do pai, tá? E depois dos 7 anos que ela consegue se perceber como um indivíduo, como um ego, digamos assim, né, separado dos seus pais. Então, olha como é complexo, de certa forma, que a gente coloca para nós mesmos esses medos dos julgamentos. Então, a gente, até os 7 anos, nós estamos recebendo informações de julgamentos. E depois disso, a gente começa a criar os nossos próprios julgamentos, baseados aí na nossa individualidade. Certo? E aí, claro, aí vem a escola, que vem nos trazer outras informações, outras crenças, outros paradigmas e tudo mais. Agora, lá quando a gente era pequeno também, muitas vezes, de acordo com os nossos cuidadores, foi nos dito o quê? Que a gente estava fazendo errado. Isso é errado, isso é feio, isso não é direito, enfim. Todas essas concepções de que é certo ou errado, vamos ver aqui o que a Maria falou aqui. Bom dia, Luciana, muito boa introdução, isso aconteceu comigo nos últimos anos, entender minha autonomia e desconstruir crenças sobre certo e errado. Obrigada, Maria, obrigada por essa contribuição aqui, tá? E é justamente isso, porque olha só, não adianta eu começar a falar de medo do julgamento, gente, sem saber o que é julgamento. Porque, na verdade, todos nós somos julgadores. E olha bem, quando eu me vejo como uma pessoa que também julgo, que também tem o meu ego, eu paro de apontar que os outros me julgam, certo? Por isso que eu dei essa introdução. E acho que a Maria percebeu bem aqui. Obrigada, Maria. Por quê? Porque a gente, baseado nas nossas crenças, e depois a gente também vai apontar o dedo. A gente também vai julgar. E isso é natural. Agora, onde é que eu vou chegar? Como é que a gente pode trabalhar isso de uma forma mais tranquila, sem tanto prejuízo, nem para nós e muito menos para as nossas relações, tá? Então, vamos lá. A gente cria tudo isso, né? Como a Maria bem colocou aqui, que bom que ela está desconstruindo entre certo e errado. Então, a primeira coisa é nós sabermos que existe uma ideia de que para mim, para todos os seres humanos, tá? Vai ter uma concepção de que isso é certo e é errado. Porém, como nós fomos criados, lá na infância, isto é feio, é errado, é sujo, é desonesto, enfim. E aí, a gente acha, de alguma forma, que muitas vezes nós estamos fazendo errado, nós somos inadequadas, nós deveríamos fazer de uma outra forma e não somos certas, tá? Quando isto começa a acontecer com muita frequência, e tem famílias, tem pessoas que passaram muito, que nada estava certo, nada era, ela nunca recebia um elogio sobre como ela se comportava, o que acaba acontecendo? Ela acha que ela é completamente inadequada. E esse medo do julgamento vai ser mais potencializado porque ela começa a entender dentro das crenças dela, como falava Maria aqui, ela começa a entender dentro das próprias crenças dela que ela não está certa, que ela é incapaz, que ela não é merecedora, que ela é inadequada, que ela faz tudo errado. E aqui se tivesse uma luz de atenção, aqui que a gente tem que começar a entrar. Por quê? Porque aqui, gente, é onde nós começamos a interiorizar que nós somos assim e que nós não podemos mudar, como disse a Maria aqui, porque na verdade nós sempre podemos mudar,
Sempre temos opção e alternativa de mudança. Só que a gente não consegue perceber por causa das nossas crenças, paradigmas, e achamos que aquilo é verdade. Então, liga uma luz gigante amarela de alerta, tá? Quando você começa a sentir que eu tô inadequada, que eu tô errada, que eu sou incapaz, que eu não mereço, todo mundo pode, eu não. Cuidado. Aqui você já está no medo do julgamento, mas isso é muito mais sutil anteriormente, tá? E aí a gente acha que medo do julgamento é só de eu me expor, de eu falar para as pessoas, de eu dizer, me posicionar. Não é só isso. Oi? Me digam se tá funcionando aqui no Instagram, porque aqui deu uma pausa. Me diga se tá funcionando, por favor. Aqui no Insight Timer também, me diz se tá tudo bem. Ai, acho que caiu. Sim, tá. Eu acho que aqui tá reconectando. No Insight Timer, me digam, tá? Deu uma quedinha aqui da internet. Mas eu acho que aqui no Instagram é mais fácil porque tá com 4G. Mas aqui no Note não sei. Mas enfim, me digam aqui depois, tá? Acontece, né? Bom, então, o que eu tava falando? Quando a gente começa a ter essas sensações de que eu tô inadequada, de que eu não posso me expor, eu não posso falar, sou errada pra tudo, a gente já tá num nível de medo tão grande que a gente começa daí a se retrair. É isso que eu disse. A gente não se posiciona, a gente não dá limites, a gente não diz não, a gente fica o tempo inteiro achando que nós somos as erradas e os bicho-papão da história. Quando, na verdade, o que acontece? O grande bicho-papão da história é esse medo que gerou em mim. E é aqui que a gente tem que ter esse cuidado, tá? A gente cria esse monstro dentro de nós. E o que acaba acontecendo com isso? Nós perdemos a nossa autenticidade, a gente vai tentando se encaixar. Como eu tenho medo do julgamento, se a minha mãe diz isso, eu vou fazer e agir dessa forma para agradar a minha mãe. Se meu pai diz isso, eu vou fazer para não ser julgada pelo meu pai e pela minha mãe. E assim por diante. Então, gente, o que acaba acontecendo? Lá pelas tantas, Andressa, tu veio pra cá, me disse se caiu no Insight Timer, por favor. Porque eu acho que o do computador não voltou. Mas enfim, coisas que acontecem. Eu tenho que reiniciar o modem, mas eu não vou sair daqui agora. Vamos terminar com o Instagram aqui, tranquilo e pronto. Sinto muito no Insight Timer. Maria, vem pro Instagram também. E o pessoal que tá no Insight Timer vem pra cá. Não sei se vão ouvir, mas tudo bem, tá? Eu perdi a conexão aqui com o Insight Timer, infelizmente. Sinto muito. Bom, então, quando a gente vai perdendo a nossa autenticidade, o que acaba acontecendo? Como eu tenho medo de ser julgada, criticada, recriminada, eu vou me moldando aqui, ali, ali e ali. E aí, eu não sei mais quem eu sou. E principalmente, eu perco a minha identidade. Mesmo nós tendo ego, sendo julgadores também, é muito importante que a gente saiba quem a gente é. A gente saiba o que é importante para nós. Porque se eu não sei o que é importante para mim, eu vou ser tratada da forma que os outros esperam. Tá? Trancou aqui no Instagram, me digam aqui, gente. Me digam se travou aqui, tá? E aí o que acaba acontecendo? Eu não sei mais quem eu sou. Ok. Então, gente, aqui que tá a grande questão. Por que o autoconhecimento é tão importante? E para nossa autocura também é tão importante, né? Porque a gente vai ficando literalmente doente, tá?
no corpo físico, no corpo mental, com esse monte de pensamentos, no corpo emocional, guardando aí mágoa, tristeza, dúvida, medo, né? E também no nosso corpo energético espiritual. Por quê? Porque a nossa energia fica baixa, a gente fica sendo dominado, digamos assim, por energias externas, fica muito mais suscetível, tá? Boa, voltei, a Adri botou aqui. Então, gente, o que acaba acontecendo? A gente precisa perceber esse medo do julgamento, mas eu sugiro que a gente perceba que todos nós temos. Alguns em maior ou menor escala. Tem gente que diz, eu é porque não consigo falar em público. Eu também não conseguia falar em público, gente. Hoje eu faço lives, faço vídeos, tá? Mas, por quê? Porque eu comecei a trabalhar não a minha dicção oratória ou escambau. Eu comecei a trabalhar o meu medo do julgamento. É a velha história. Tô com medo, mas eu vou com medo mesmo, certo? E isso serve para qualquer medo. A gente só vai vencer. Lembra que eu falei do monstrinho? Esse monstrinho tá o tempo inteiro na nossa cabeça. O tempo inteiro. Com vários tipos de medo. Ele é o medo. Agora, se eu não enfrento este medo, esse monstro cresce, cresce, cresce. É assim que age o medo no nosso cérebro. Ele fica gigantesco. E aí o que a gente faz? Paralisa. Por quê? Porque ele é um monstro gigante. Eu não vou conseguir ultrapassá-lo. Então, quando a gente diz vai com medo mesmo, eu também digo que tu tem que ver o que tu tá sentindo medo e qual é a estratégia que tu vai ultrapassar esse medo. E quando a gente ultrapassa esse medo, aí a gente consegue ter uma superação. Essa superação, por sua vez, vai fazer o quê? Com certeza, aumenta a nossa autoestima. Quer aumentar a autoestima? Gente, às vezes eu fico olhando essas coisas da internet, né? Muito engraçado. O que você tem que fazer para aumentar a autoestima? 21 dias para autoestima. Segue os passos assim, aumente a autoestima e conquiste o seu amor. Sabe como é que a gente trabalha a autoestima? Supera medo. Supera medo. Porque daí, olha bem, quando tu supera um medo, e seja do julgamento, seja de dirigir, seja de uma coisa palpável, tá? Quando tu supera o medo, a tua autoestima ganha uma força, uma intensidade que não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém, tá? Então, o mais importante é o quê? Primeiro tu identificar quais são os teus medos. Porque o medo do julgamento todo mundo vai ter. Mas quando eu começo é esse monstro, beleza, entendi que é esse monstro. O que eu vou fazer agora para superar esse monstro e não deixar ele me paralisar? Por isso que as técnicas de controle mental que eu ensino nas mentorias individuais são tão importantes. Porque agora eu tô falando isso e talvez você esteja pensando, eu já sei quais são os medos, mas eu não sei como superar. Aqui entra as técnicas de controle mental. Por quê? Porque eu tenho que ter estratégia para superar. E aí eu vou ter o quê? Esse aumento da autoestima e eu não sou mais certa e errada. Olha o detalhe. Porque eu acertei muito. Eu tô sentindo uma química que eu acertei demais. Então nada mais me segura. Absolutamente nada me segura. Tá? Então, gente, esse seria o passo a passo, o processo. Mas, para isso, a gente tem que se conhecer. Eu tenho que saber conhecer os meus medos, conhecer que estratégia e superar. Quando eu me encho de autoestima, olha só, que eu tô falando de superar medo, eu me encho com a minha autoestima, o que vai acontecer? Não tem mais errado. Eu não tô mais fazendo errado, como me fizeram acreditar por muito tempo, tá? E mais uma coisa que muito importante ainda. Por mais que eu esteja falando que todos nós passamos por este processo
de criação de crenças, de medo de julgamento, de inadequação, até quando eu vou escolher que é aquela pessoa a responsável por isto? Ah, foi minha mãe que me criou assim, meu pai que não era presente, meu pai batia na minha mãe, não sei... Nada disto importa. Ah, foi meu ex-marido, foi isso, foi... Gente, não são os outros, tá? Eu assumo a minha autorresponsabilidade pela minha vida. E quando a gente assume a autorresponsabilidade pela nossa vida, aí a gente começa a assumir a nossa autenticidade, a ser a gente mesma, a buscar a nossa identidade, como eu falava. Enquanto tu ficar culpando o governo, o pai, a mãe, o marido, o filho, tu não está... Sabe como eu chamo isso? As minhas assessoradas estão acostumadas a ouvir isso. Eu digo, para de ser criança. Isso é agir com infantilidade emocional, tá? Quando tu quer que o outro mude, ou eu tô assim por causa do outro, tu não tá assumindo nem a tua autorresponsabilidade, muito menos o teu poder. Tu tá dando teu poder para aquela pessoa, para aquela situação. Até quando? Até quando tu escolhe isto? Muito cuidado, tá? Para crescer emocionalmente, para sair desse medo do julgamento, tu tem que ter maturidade emocional. É o que eu ensino nas minhas mentorias. Autonomia e maturidade emocional, tá? Agora, se tu quiser continuar agindo como criança, culpando os outros, dizendo que a tua vida é assim por causa... É uma escolha. Vai ter o que tu quer? Não. Vai ser livre, vai ser leve, vai te conhecer, vai ter uma vida esplendorosa? Não. Tá? Obviamente tudo é um processo. Não é assim, hoje eu vou me acordar madura emocionalmente. Não, gente, não é assim que funciona. Antes fosse, né? Mas o que eu preciso fazer? Justamente perceber que eu tenho que fazer diferente. E assumindo a minha autorresponsabilidade. No oráculo de autocura, inclusive, todas as 44 cartas que vêm ali com uma pequena prática é justamente para a gente começar a assumir a nossa autorresponsabilidade, que daí eu vou me autocurar. Agora, eu não posso me autocurar se a primeira coisa eu não assumo minha responsabilidade, certo? Então, para resumir aqui, finalizar e a gente fazer uma breve meditação, certo? Esse medo do julgamento. Aceitar que todos nós somos diferentes, todos nós temos um ego, todos nós achamos coisas certas e erradas, tá? E inclusive nós, não são só os outros que são os vilões da história e que estão me julgando, pobrezinha de mim. Sai dessa postura, autorresponsabilidade, certo? Maturidade emocional. Esse é o primeiro ponto para sair do medo do julgamento. Segundo ponto, eu me autoconhecer, eu saber quem eu sou, eu viver a minha autenticidade e parar de pensar que, mas tudo aquilo era certo, era errado e tal. Ok, até quando, como a Maria tinha colocado aqui, até quando eu vou assumir esse papel? Quando eu começo a desconstruir as minhas crenças que isso é certo ou é errado, ou isso é certo ou é errado que foi para os meus pais, mas não precisa ser para mim. Não precisa, certo? E aí, o que eu vou fazer com isso? Vou contar rapidinho uma história, eu até acho que eu já contei aqui ao vivo, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu me mudei para Portugal, há 5 anos atrás, eu era concursada, tenho ainda uma casa lá no Brasil, minha família, né? Os meus filhos ainda estavam lá, agora já estão aqui em Portugal. Minha mãe, meu pai e eu tinha uma série de crenças que eu não podia vir morar longe dos meus pais. E aí, gente, eu construí, inclusive, muitas coisas desagradáveis, porque uma das coisas que eu dizia é: eu não vou mudar para Portugal enquanto meus pais forem vivos. 2 meses depois, meu pai ficou 60 dias no hospital. Olha isso. E eu fui a primeira pessoa que entrei na UTI, ele estava desacordado, inconsciente.
e entrei e falei para ele, pai, não precisa morrer, porque eu tinha criado esta matéria também, sabe? De que eu só vou quando os meus pais morressem, que meu pai tava lá. Enfim, graças a Deus ele não morreu naquele momento, foi um pouco mais tarde, deu tempo aí de eu também desconstruir, trabalhar algumas coisas com ele. Mas, o que eu quero dizer? Para minha mãe, era impensável eu largar uma carreira, uma casa, até os meus filhos, porque eles vieram um ano depois, para vir para Portugal. E ela já veio 2 ou 3 vezes para cá, e a primeira vez que ela veio, ela me disse assim, tá, isso aqui tá tudo bom, tá tudo muito lindo, é maravilhoso esse lugar, mas quando é que tu volta? Bem assim ela me disse. E eu olhei para ela e disse, mãe, essa é uma ilusão tua. Eu não vou voltar, ao menos por enquanto. Talvez daqui a pouco eu decida, mas agora eu decido ficar aqui. E aí ela me disse assim, mas tu tem a casa lá, tu tinha emprego, tu isso, aquilo, aquele outro. Eu digo, isso é a tua felicidade, não a minha. Eu tô feliz aqui, sim, olha, deu até um joinha aqui. Eu tô feliz aqui, tendo esta vida, mesmo que eu more de aluguel, mesmo que eu seja imigrante, que tem uma série de situações, de dificuldades, mas eu tô feliz aqui. Então, eu tive que dizer isso para minha mãe, ela ainda demorou, não foi na primeira vez que ela entendeu. Hoje ela já não me pergunta mais, tá? Mas por muito tempo ela ficou perguntando. Por quê? Porque para ela era loucura, não era certo. Mas o que é certo para mim? E aqui entramos também no medo do julgamento, porque quando eu não sei o que é certo para mim, tudo que os outros dizem serve. Todo mundo comanda a nossa vida. Ah, tu tem que fazer isso assim. Gente, médico e louco todo mundo tem um pouco. Então todo mundo tem uma receita de médico para dar pra gente, tá? Mas quando eu sei o que eu quero pra minha vida e o que eu não quero pra minha vida, ninguém vai meter o bedelho. Claro que eu preciso me posicionar. E aí eu preciso perder o medo do julgamento. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, tá? Enfim, pra gente resumir, quanto mais eu consigo me posicionar e mudar as minhas crenças, saber o que é certo e errado para mim, e que não necessariamente tem que ser para o outro, porque é aí que a gente entra nos conflitos. Porque para minha mãe não é certo viver fora do Brasil, para mim é. E tá tudo bem, hoje ela já entendeu, eu já fiz ela entender isto, tá? Mas quanto mais eu fico dizendo para ela, não, tu tem que entender que essa é a minha ideia. Não, mãe, eu sinto muito, eu te amo, mas essa é a minha escolha, tu pode respeitar? É diferente. Assim como eu também tenho que respeitar às vezes que ela é super teimosa em algumas coisas e ela não faz, como eu digo, certo? Então, é aí que tá. Quando a gente para de julgar, tá? E é um trabalho constante, tá, gente? Esse é o maior trabalho da nossa vida enquanto humano, porque nós temos o ego. Mas quando eu aceito que o outro também pode ser do jeito que ele é, mesmo que não seja da maneira que eu gostaria que ele fosse, eu tô aceitando essa pessoa. E aí que entra o amor. Eu só posso amar quem eu aceito. Escreve isso. Eu só posso amar quem eu aceito. Então, se eu não aceito a minha mãe como ela é, não aceito meu filho como ele é, não aceito... eu não amo de verdade. Eu amo com condições. Certo? Pensem nisso, me digam aqui se está fazendo sentido e vou convidar vocês para nós fazermos uma breve meditação. Tá? Me digam aqui, deixa eu só escrever isso para não me esquecer. Porque depois isso aqui vai virar conteúdo, gente, tá? Faz parte, né, de quem tá sempre tentando produzir, trazendo alguma coisa para acrescentar aí para nossas reflexões, tá? Então tá, vou convidar vocês a fechar os olhos, a respirar lento e profundo,
Conecta com seu coração. Vai deixando o ar entrar e sair livremente. Imagina que você está conectado lá no centro da Terra, lá no alto, na 12ª dimensão. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é, que retire das nossas células, dos nossos níveis de crença, do nosso DNA, das nossas vidas passadas, todas as memórias de medos de sermos julgadas, todo o nosso medo do julgamento que fez com que a gente se limitasse ou que a gente agisse de uma forma que a gente não queria. Que tudo isso agora seja cancelado, descriado, deletado e enviado para a luz de Deus. Respira lento e profundo e sente saindo toda essa densidade lá para o alto, para a luz de Deus. E eu peço agora para o Criador, Criadora de tudo que é comandado, que coloque em cada um de nós a definição mais elevada de individualidade, de unidade, e que nós possamos saber que nós somos amadas, amados, por sermos esse ser único, da maneira que a gente é, sem medo, sem limitações, sem restrições, com graça e leveza para o bem maior. Respira fundo e imagina uma luz violeta entrando pelo topo da sua cabeça, passando por todos os seus chakras. Todo o seu corpo fica violeta, você sente as suas células vibrando nessa luz violeta, trazendo essa nova configuração. Respira. Está feito? Está feito. Está feito. Respira lento e profundo, vai voltando. Foi só um download e uma limpezinha, tá? Aqui a gente não faz uma meditação mais longa, porque no fim eu acabo usando mais o tempo para fala, né, para trazer essa reflexão e não só para a meditação. Há momentos que, sim, a gente faz as meditações, mas aí normalmente eu faço no Zoom, aviso lá no meu grupo. Se você não tá ainda no meu grupo privado, Conexões Lu Ativamente, tá? Comenta no meu Stories VIP que você recebe e entra lá no grupo, tá? Eu quero voltar a fazer algumas meditações no Zoom, certo? Fechada para as pessoas que me seguem. Então, bora! Vem lá. Se você ainda não tem o Oráculo de Autocura, vai no link da bio e garanta o seu. Tem ainda 2 bônus incríveis, tá bom? Gente, obrigada Adri, obrigada Andressa, obrigada a todo mundo que tá aqui. Quarta-feira que vem a gente se encontra. Beijo no coração, ótimo dia!